já vou falar diretamente para ele, pastor. Quando a gente traz uma informação, não basta a gente ouvir falar. Porque quando a gente ouve falar, é telefone sem fio. E telefone sem fio já diz tudo. Ele vem falar que as audiências foram canceladas, que foi remarcado, isso é uma mentira. Ocorreram 2 audiências de 2 processos diferentes nesta semana, da dona Ângela contra o MB, uma na quinta e outra na sexta, tá? As 2 audiências aconteceram, nas 2 audiências o MB, na primeira ele esteve presente sozinho, e na segunda esteve ele e o Wilson. Quando a gente vai trazer uma informação que a gente quer mídia, que a gente tem que ter cuidado também. Aí o pastor colocou aqui, depois o advogado me falou como foi. Pois é, pastor, e como é que o senhor vem para o seu público trazendo uma coisa que o senhor não sabe? Ele está dizendo aqui, mas acho incrível a agressividade das pessoas como erramos. Caraca! Não, isso não é um erro. O senhor sabe. Isso é mentira. Ele mentiu. Isso não é um erro, mentiu. Eu não gosto de pessoas Ele mentirosas. ele sabe a comoção que isso gerou nas redes. Ele tem ciência da comoção que houve tudo em cima destas prisões, desses fatos, dessas situações, e quantas pessoas foram prejudicadas como a dona Ângela. Porque a vítima disso tudo, dessa situação, é a dona Ângela. Quem é que teve os seus carros consumidos por alguém? Quem é que teve prejuízo? Quem é que hoje está pagando 2 carros com muita dificuldade, sem ter condição? Quem é que foi chamada de tudo nas redes sociais? Quem é que foi chamada de mentirosa? Dona Ângela relatou a sensação lá quando foi naquela entrevista do Imediato que até saliva do Marcos voou no rosto dela. Dele chegar tão próximo e falar tão... tentar coagir ela de tal forma que até saliva voou no rosto dela. Para você ver até que ponto, até que jeito a dona Ângela sofreu, né, o amargo da injustiça, né? Aí ele colocou, observem a postagem. Eu não tô para observar a postagem nenhuma, pastor. Eu não gosto A de gente gente mentirosa. compartilhou uma postagem, pastor, o senhor me desculpe, e está lá o que o senhor falou, tá? Ele falou, Ninguém ele disse trocou que a isso aqui é voz. agressão. Ele disse aqui, ó, observa a postagem, corte, o quanto de agressão. Isso também tem que ter cuidado. Cuidado em quê? A gente tem que ter cuidado para não mentir, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente vem nas redes sociais falar uma fake news. Até mesmo porque fake news é crime. Se Não, eu falar que hoje o céu tá verde e ele não estiver verde, nas redes sociais é uma mentira, é uma fake news, né? então fala pra O gente, céu não tá ele verde, o errou em céu tá quê? azul. Qual que ele tá falando que errou? Mas ele errou em quê? Ele tá tendo outras informações? Qual que foi a audiência que foi anulada? Para que ele... Porque se ele tá falando que errou, então ele errou como? Como foi esse erro? Escreve aí, pastor. Descreve teu erro, que para mim não foi erro, para mim foi mentira. A gente mente ou a gente erra, é totalmente diferente. Mentir é errar também, mas já são 2 coisas. Se ele tá falando que fez algum erro, Quando que não é ele falou o mentira, seguinte: quando erramos e retratamos, nosso erro é diferente. Não, pastor, o senhor continuou errando. Não é porque a gente se retrata que a gente não errou. O seu erro vai permanecer, não existe borracha, ele tá? disse que errou, A que gente foi pode anulado. De onde que se ele tirou que foi anulado? pois então assim, a gente diz para ele que se ele errou, ele pode chegar lá para os seguidores dele e falar: gente, não é verdade o que eu falei, na verdade é isso, isso, isso e isso, né? É simples, as coisas são simples. Não é aqui. Aqui a gente está debatendo o que ocorreu nesses 2 dias das audiências da dona Ângela, que ocorreram e são verdades. O resto
a história, a inverdade, a falta de comprometimento com o próprio público, de trazer somente a verdade, porque a verdade, pastor, ela também não é achismo. Eu acho que é verdade, não serve. Ou ela é verdade, ou ela não é. Os nossos achismos, eles não interessam para as pessoas. Porque com os nossos achismos, a gente comete muito erro. Olha aqui o que o pastor fala. Falando em crime, imagem dos outros sem autorização é crime. Que? A sua imagem que você postou é pública, pastor do Moody. O senhor pode também Foi, pedir ao foi Facebook. público e o senhor não é vulnerável, tá? Vingadora, ele escreveu assim: na minha transmissão, peço para as pessoas respeitar nas postagens de vocês. A agressão acontece, vocês não falam nada. Aqui a gente já orientou, tá? A gente não responde em comentários maldosos. É o tempo todo sofremos agressões. A gente nem importa, mas a gente conscientiza. Gente, a gente até colocou apelidou, né? Para evitar de nomes aí pejorativos, como o Marcos Baixo já fez. A agressão surgia nas lives do Marcos Baixo, quando a gente opinava lá. Que a gente era chamado de tudo quanto é nome e ainda perseguido. Não podemos colocar coleira em todos os seguidores. Os seguidores são livres, mas a gente já pediram atenção a isso. Até mesmo, cara, as fanáticas do Marcos que assista a gente está evitando de vir aqui, para não prejudicar mais ainda o Marcos, de vir aqui nos desafiar com ameaças. Até mesmo, que é gratidão aí para elas também. Que isso me causou estranheza. A pessoa fala, mas está colocando a minha imagem. Pastor, a sua imagem aparecia direto no projeto, em cenas absurdas. E o senhor não se preocupou. E até mesmo, já falei, até mesmo as fanáticas do Marcos estão evitando de cometer os erros de antes. Porque era ameaça de né? Era ameaça dali, era amedrontava, gente. Quantas e quantas mensagens a gente não recebeu até no privado falando sobre a possibilidade ali. Não tô falando, não, foi elas. A possibilidade do Marcos estar envolvido em outras coisas para amedrontar a gente, né? Ou se era verdade, será que era verdade? Então, eu acho que elas estão tendo um pouquinho de cautela e a gente está gostando. Não teve nenhuma audiência cancelada. Teve sim 2 audiências, gente. Na quinta-feira, uma sobre um tema da dona Ângela contra o MB. Na sexta foi relacionado aos carros da dona Ângela contra eles, tá? Foram 2. Quando a gente apoia o errado, a gente é o quê, gente? Quando a gente apoia errado, quando a gente normatiza o errado. Se a gente apoia é porque a gente pensa que o errado é o certo, né? Então pensem aí, reflitam. A Gardena tá ali comentando aqui, ó. O pastor, o senhor era um homem de Deus. Aconselha a Priscila e a dona Adna a fazer o certo. Quem sabe Deus não te usa para fazer ela se entregar. Aí ele colocou aqui, não sei de nada e não vi ninguém. E ainda colocou a carinha de Isma. Ele tá achando que isso aqui é uma agressividade. Não, é conscientização. A gente não tá aqui para rebaixar ele, não. Isso não é Não. uma humilhação, não é, é questão. Faz atenção. Ele agradeceu aqui. Obrigado, Grazi. Vou ter cuidado, aliás, não tenho que falar do assunto. Realmente, se o senhor for para falar do assunto, tenha cautela para não ser prejudicado, para não ser prejudicado todas as partes, em questão até o réu. Exatamente. Fala com uma propriedade. Eu não sei se a pessoa acredita nas suas próprias mentiras, ou ela acredita nas suas próprias, seus achismos, que abre uma live para falar mentira. Não porque é assim, porque tudo ao contrário do que realmente é.